pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula. Bem-vindos ao meu canal, tá? Se você já não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, que ajuda demais a gente continuar produzindo materiais de boa qualidade para vocês de forma gratuita, tá? Então hoje nós estamos finalizando a parte de cinética química com o tema lei de velocidade de uma reação. A lei de velocidade de uma reação, ou lei cinética de reação, ou ainda lei de ação das massas de Gutenberg-Wage, ela vai me dizer quanto que a concentração de um reagente vai influenciar na velocidade. Então, significa dizer que a concentração dos reagentes, o produto da concentração dos reagentes é diretamente proporcional à velocidade. O que eu fizer com a concentração dos meus reagentes, eu vou afetar diretamente na velocidade. Tá? Nós vimos na aula de fatores que afetam a velocidade de uma reação, que quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a velocidade dessa reação. E hoje nós vamos entender quanto é essa influência. Se você tem dúvidas sobre os fatores que afetam a velocidade de uma reação, eu vou deixar um card aqui em cima para você voltar nessa aula. Tá? Então, olha só, pessoal. A lei de velocidade é dada por essa fórmula. A velocidade vai ser igual a uma constante vezes o produto dos reagentes elevado a um expoente aqui. Tá? Vou explicar melhor. Considere, por exemplo, essa reação genérica aqui. Tá? Onde eu tenho os reagentes maiúsculos A e B, os produtos maiúsculos X e Y. Os que estão em minúsculos são os coeficientes estequiométricos da reação, os coeficientes de balanceamento. Tá? Então, a velocidade dessa reação é dada por essa fórmula aqui, onde V é a velocidade, K é a constante, concentração de A e concentração de B são as concentrações molares dos reagentes, A e B são as ordens da reação. O Azinho é a ordem em relação ao reagente A e o Bzinho é a ordem em relação ao reagente B. Se eu pegar A mais B, eu vou ter a ordem global da minha reação. Ok? Então vamos lá. Existem três maneiras que nós utilizamos para determinar a lei de velocidade. O primeiro caso é quando eu tenho uma reação elementar. O que seria uma reação elementar? É quando ela ocorre em uma única etapa. Tá? Então, olha só que tranquilo isso daqui. Bem simples. Quando eu tenho uma reação elementar, os coeficientes de balanceamento, eles coincidem com a ordem da reação. Eu sei que a lei de velocidade vai ser o produto dos reagentes. O nosso objetivo para escrever essa lei é encontrar as ordens de reação. Essas ordens são determinadas experimentalmente. Mas aí, quando eu tenho uma reação que seja elementar, os coeficientes de balanceamento, eles coincidem com as ordens de reação. Então, o coeficiente de balanceamento 2 para o monóxido de carbono é a ordem 2 para o monóxido de carbono. O coeficiente de balanceamento para o oxigênio, que é 1, é a ordem 1 para o reagente oxigênio. Então, essa aqui seria a minha lei de velocidade. Bem tranquilo isso aqui. O segundo método é quando a reação é não elementar. É também bem simples de identificar. Tá? O que é uma reação não elementar? É quando ela ocorre em mais de uma etapa, em duas ou mais etapas. Tá? Então, coloquei aqui. Eu tenho a formação do dióxido de nitrogênio, que ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, é a etapa lenta. Na segunda etapa, eu tenho a etapa mais rápida da reação. Tá? E aqui eu tenho a minha reação global, tá? Que é a somatória das duas reações. Então, olha só. O composto que é formado na primeira etapa, ele é consumido na segunda etapa. Tá? Se eu somar essas duas reações, ele vai desaparecer da minha reação global. Então, olha só, pessoal, que tranquilo isso aqui. Quando eu tenho uma reação que ela seja não elementar, eu vou sempre olhar para a minha etapa mais lenta. É ela que determina a lei de velocidade. Tá? Então, a etapa mais lenta de uma reação é ela que vai determinar a velocidade com que essa reação vai ocorrer. Então, a lei de velocidade aqui, como é que ficaria? V igual a K vezes a monóxido de nitrogênio elevado a 2, que é o coeficiente de balanceamento. Tá? Professor, e esse K, o que é que significa? Eu ainda não sei. Esse K aqui é uma constante de velocidade que ele depende apenas e exclusivamente da temperatura. A única coisa que eu posso modificar para mudar o valor dessa constante é se eu variar a temperatura do meu meio reacional. Aí eu posso variar também essa constante, tá? Então ela depende somente da variação de temperatura.
Aqui tem um exemplo da chuva ácida. Um exemplo para ver se a gente entendeu, em que ocorrem duas etapas. Então, a primeira etapa, que é a etapa mais lenta, é essa que eu vou olhar. O problema ele vai sempre dizer para mim quem é a etapa mais rápida ou quem é a etapa mais lenta. Não se preocupe com isso, que ele vai sempre fornecer essa informação para vocês, que é essencial para você escrever a lei de velocidade. Então, quem são os reagentes da minha etapa mais lenta? Aqui eu tenho a reação global e a lei de velocidade ficaria dessa maneira, tá certo? Ordem 2 em função do monóxido de nitrogênio e ordem 1 em função do oxigênio gasoso, tá? Qual a ordem global dessa reação? 2 mais 1, eu teria uma ordem global 3, certo? E por fim, quando nós temos o terceiro caso, que é quando ele não nos diz se essa reação é elementar ou não elementar, tá? Mas ele vai me dar uma tabela de dados, que é essa tabela de dados que eu vou utilizar para encontrar a ordem de reação. Lembre-se que a lei de velocidade ela é escrita somente em função dos meus reagentes. O objetivo de nós escrevermos a lei de velocidade é sempre encontrar as ordens de reação. Por quê? A ordem de reação ela vai me dizer a influência dessa concentração na velocidade. Como essa velocidade está aumentando toda vez que eu modifico a minha concentração. Tá? Então, a ordem ela vai explicar justamente isso. Então, olha só. Eu tenho aqui uma tabela de dados em que eu tenho um experimento 1, um experimento 2 e tenho o experimento 3. O que é que acontece aqui para a gente determinar a lei de velocidade? Vou fazer o seguinte. Nós precisamos fazer o seguinte. Eu vou olhar para a concentração de A e ver a influência de A sobre a velocidade. Mas para que isso aconteça, para que eu consiga visualizar isso, eu preciso comparar A do experimento 1 para o 2, de 2 para 3, ou sucessivamente, certo? Quem é que vai me dizer isso? Eu vou olhar para a concentração de A, onde a concentração de A está variando. E, obrigatoriamente, a concentração de B precisa estar fixa. Tá? Por quê, professor? Porque se os dois estiverem variando, eu não sei qual dos dois está influenciando na minha velocidade. Então, é extremamente importante que quando eu fizer essa avaliação, eu preciso saber qual, eu preciso fixar um e preciso ver a variação do outro. Então, olha só, onde é que A está variando? Do experimento 1, do experimento 2, aliás, do experimento 3. Aqui, nesse experimento, B está fixo. Tá? Então, posso fazer essa análise. Por quê? Porque qualquer influência na minha velocidade, eu sei que é a concentração de água que está influenciando. Então, olha só que tranquilo isso aqui, de forma bem intuitiva. Quando eu modifico a minha velocidade, o que aconteceu com a concentração de ar? Ela aumentou em 2 vezes. Tá? O que é que aconteceu aqui com a velocidade? Ela aumentou também em 2 vezes. Tá certo? Então, olha só, de forma bem intuitiva aqui. Então, para determinar a ordem do reagente A, vou fazer o seguinte. Concentração de A elevado à sua ordem A igual a velocidade. O que é que aconteceu com a concentração de A do experimento 1 para o experimento 2? Dobrou. Então, o que é que eu vou colocar aqui? 2, para simbolizar que ela dobrou. 2 elevado a A igual a velocidade. O que é que aconteceu com a velocidade? Ela também dobrou. Então, vou colocar aqui o 2. Tá? Resolvendo isso aqui existe 1. 2 elevado a 1 é igual a ele mesmo, porque eu preciso eliminar essas bases. Eliminando as bases, A igual a 1. Tudo bem? Bem tranquilo isso aqui, bem simples, de forma intuitiva. Agora vamos para o item B. O item B eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Só que no item B, eu preciso fazer o contrário agora. No item B, eu preciso que B varie e a concentração de A seja fixa. Tá? E onde é que isso está acontecendo aqui? Ó? Do experimento 1 para o experimento 2, a concentração de B está mudando, mudou em 2 vezes, dobrou. E o que é que aconteceu com a velocidade? Aumentou em 4 vezes. E a concentração de A aqui, ela está fixa. Então, eu posso fazer essa análise. Porque aí eu sei que a influência da velocidade é exclusivamente da concentração de B. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Concentração de B elevado à sua ordem igual a velocidade. O que é que aconteceu com a concentração de B? Dobrou. B, 2 elevado a B. O que é que aconteceu com a velocidade? Aumentou em 4 vezes. Então, vou colocar aqui, ó,
o 4. Aqui eu preciso trazer o 4 para a mesma base. Então, fatorando, eu vou ter 2 elevado a b igual a 2 elevado a 2. Eliminando as bases, b igual a 2. Então, como é que vai ficar a lei de velocidade para essa reação? A velocidade vai ser igual a constante K vezes a concentração de A elevada à ordem 1 vezes concentração de B elevada à ordem 2. Tá? Então, significa dizer o seguinte, que a ordem 2 em função de B e a ordem 1 em função de A. Qual a ordem global dessa reação? Ordem 3. A ordem global seria a ordem 3. Então, vamos resolver o exercício para a gente aplicar o que a gente aprendeu. Tá? Então, tem uma tabela de dados em que a lei de velocidade vai ser dada por V igual a K vezes concentração de A elevada à ordem X vezes a concentração de B elevada à ordem Y. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou escrever concentração de A elevada à sua ordem X igual à velocidade. Eu vou olhar para a minha tabela e perceber onde é que A variou e a concentração de B está fixa. Então, se eu olhar para a minha tabela, de 1 para 3, a concentração de A dobrou. Tá? A concentração de B está fixa. Tá certo? Então, aqui eu posso analisar A. Porque qualquer influência na velocidade vai ser influenciada pela concentração de A. Pela mudança da concentração de A. Então, o que aconteceu com a concentração de A? Ela dobrou. Então, vai ficar 2 elevado a x. O que aconteceu com a velocidade? Quando eu dobrei a concentração de A, ela aumentou em 4 vezes. Tá? Resolvendo isso aqui, ó, 2x vai ser igual a 2 elevado a 2, eliminando as bases, x igual a 2. Vamos fazer a mesma coisa para B agora, numa situação inversa. Como assim? Eu vou olhar onde é que B está variando e onde é que A está fixo. Tá? Então, onde é que B está variando? B está variando onde é que B está variando e A está fixo? De 1 para 2, ó. E A está fixo aqui. Então, aqui eu sei que qualquer variação na concentração de B e houver a mudança na velocidade, quem está influenciando é a concentração de B. Então, o que aconteceu com a concentração de B aqui? Ela dobrou. 2 elevado a y. E o que aconteceu com a velocidade? De 1 para 2. Ela dobrou também. Tá certo? Então, resolvendo para x, 2 elevado a 1, né? Então, vai ficar eliminando as bases, y igual a 1. A lei de velocidade para essa reação vai ficar constante K vezes concentração de A elevada a 2 vezes concentração de B elevada a 1. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre lei de velocidade.